Tito capítulo 1, verso 10 a 16, nos diz assim a palavra do Senhor, o nosso Deus. Porque existem muitos insubordinados, pauradores frívolos e enganadores, especialmente os da circuncisão. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando que não devem por torpe ganância. Foi mesmo dentre eles um seu profeta que disse: cretenses, sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Tal testemunho é exato. Portanto, repreende-os severamente, para que sejam sadios na fé, e não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de homens desviados da verdade. Todas as coisas são puras para os puros, todavia, para os impuros e descrentes, nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. No tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto, o negam por suas obras. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Vamos orar ao Senhor nosso Deus? Pai bendito, muito obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque o Senhor, muito graciosamente, nos entregou o Teu Evangelho bendito, a palavra da vida eterna, que nos anuncia, ó Deus, a graciosa salvação em Cristo e também os caminhos da vida na Tua presença, para que, ó Deus, nós, libertados da escravidão do pecado, feitos Teus filhos, ó Deus, redimidos do pecado, tirados debaixo do cativeiro da corrupção, da escravidão, ó Deus, feitos libertos em Ti e para Ti, que libertos então vivamos para a Tua glória. Obrigado pela Tua palavra que nos conduz a esse caminho de vida, nos auxiliando, ó Deus, na nossa caminhada. Nós Te louvamos por isso, pela Tua palavra, por tão grandiosa salvação. E pedimos que neste momento, ó Deus, o Senhor ilumine o nosso entendimento, para que compreendamos as verdades eternas da palavra do Senhor. Em nome de Cristo Jesus, que o Senhor também use o Teu servo para a edificação da Tua igreja, para que sejamos nutridos e fortalecidos na fé e caminhemos na Tua graça em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, no nome de quem oramos. Amém. Mas, irmãos, de que maneira nós devemos ser pastoreados pelos líderes que Deus institui em sua igreja para a condução do rebanho de Cristo, a fim de andarmos firmes na fé? De que maneira que nós devemos ser pastoreados para que andemos, então, firmes na fé? Eu formulo essa questão inicialmente assim, porque quando ouvimos um sermão sobre a responsabilidade pastoral da Igreja de Cristo, é possível pensarmos que este é um assunto sem valor substancial para a nossa vida cristã. Nesse sentido, parece ser um sermão que não fala ao nosso coração, que não nos ajuda em nossa necessidade espiritual, que não vem ao encontro do nosso sofrimento nem direciona a nossa vida. Já leram na vida devocional de vocês, enquanto vocês vão lendo as Escrituras, já passaram por textos bíblicos assim? Parece que aqueles textos não são imediatamente voltados às minhas necessidades, não falam diretamente ao meu coração, não respondem às demandas que marcam a minha vida. Isso não só acontece com a leitura das Escrituras, mas acontece, inclusive, como tenho posto aqui, quando ouvimos um sermão que é voltado à preparação da liderança. Parece que isso não fala ao nosso coração. Parece que, de fato, é algo voltado à liderança, ou aqueles, no nosso contexto de eleições, aqueles que vão assumir liderança, ou, no máximo, a nós, enquanto responsáveis por escolhermos os futuros líderes. Mas somente isso e nada mais. No entanto, irmãos, há muito mais que isso. Muito mais que isso. Já é evidente para nós que, à luz das Escrituras, é Deus quem constitui para a sua igreja presbíteros, pastores, bispos, guias, todos esses termos para o mesmo ofício da liderança cristã. E o institui a fim de pastorearem o rebanho de Cristo. É por isso que, então, que nós lemos Paulo exortando os presbíteros de Éfeso, lá em Atos 20, 28, dizendo assim: atendei por vós e por todo o rebanho de Deus, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou pelo próprio sangue. É por isso também que encontramos em Hebreus 13, 17, a afirmação de que os guias são aqueles que velam pelas almas dos crentes. Como eu disse, guias aqui como um sinônimo para pastor, presbítero,
o bispo, eles velam pelas almas dos crentes, ou seja, eles cuidam de nós para que nós tenhamos firmeza na fé, para que nós andemos nos caminhos do Senhor. Cuidado este desses pastores, que deve ser realizado com o devido zelo e dedicação, porque, segundo o mesmo texto de Hebreus 3,17, eles fazem isso como quem deve prestar contas a Deus. São pastores, irmãos, que cuidam de nós, como pastores auxiliares do nosso Supremo Pastor, Jesus Cristo, a quem eles prestam contas, porque no fim pastoreiam o rebanho que pertence ao próprio Senhor. Sermos pastoreados, portanto, irmãos, é uma necessidade essencial da nossa fé. Falar desse assunto, então, tem exatamente tudo a ver conosco, porque sermos pastoreados é uma necessidade essencial da nossa fé. Isso porque, como já vimos suficientemente à luz das Escrituras, o ofício do presbiterato é uma necessidade essencial para a Igreja de Cristo. Lembra? Quando Paulo deixa Tito em Creta, está lá em Tito, capítulo 1, verso 5, para pôr as coisas em ordem. Uma igreja que não tem liderança pastoral é uma igreja que não tem as coisas em ordens. É por isso que precisavam, então, ser estabelecidos ali líderes. Esses líderes, então, são também instrumentos graciosos do Senhor, irmãos, à disposição dos santos, para nos auxiliar nas nossas lutas que enfrentamos durante a nossa peregrinação nesse mundo. Lutas essas que são marcadas por dor, sofrimento, tristeza, tropeço, desânimo, frustração, tentação e toda sorte de aflição que nos cerca nessa jornada que antecede o céu. Eles não são instrumentos perfeitos é verdade. Embora haja qualificações bíblicas claramente estabelecidas, não são perfeitos. No entanto, são instrumentos nas mãos de um Redentor perfeito, para a condução do rebanho dele, para nos auxiliar, irmãos, em nossa jornada até a pátria celestial. Se Deus, então, em sua sabedoria, decidiu que a igreja do Senhor precisa ter uma liderança formada de presbíteros que pastoreiam o rebanho de Cristo, precisamos compreender como deve ser esse pastoreio. Repetindo, então, a questão inicial, de que maneira nós devemos ser pastoreados pelos líderes que Deus institui em sua igreja para a condução do rebanho de Cristo, a fim de andar firmes na fé, ou então, dito de outra maneira, como a liderança da igreja deve pastorear o rebanho de Cristo. Essa é uma questão apresentada de maneira ampla na carta de Paulo a Tito, um irmão que foi comissionado por Deus para auxiliar cristãos na ilha de Creta a experimentarem a vida cristã fundamentalmente marcados pela verdade do Evangelho. Esse era o propósito de Tito ali em Creta, ajudar aqueles crentes a terem uma experiência verdadeira da fé cristã que fosse fundamentalmente marcada pelo caminho gracioso do Evangelho. Não era fácil ser um cristão em Creta, irmãos. Não era fácil para a igreja de Cristo viver naquela cultura, porque era uma sociedade profundamente transtornada pelo pecado. Como veremos mais detalhadamente daqui a pouco, até mesmo um profeta, como Paulo chama, um profeta cretense pagão, já havia anunciado a condição reprovada da sua própria cultura. Isso está lá em Tito 1,12, e eu estou lendo aqui outra tradução bíblica, que é a Nova Almeida Atualizada, que diz assim: foi um dos cretenses, um próprio profeta deles, que disse: os cretenses são sempre mentirosos, são feras terríveis, e são comilões preguiçosos. Esta era a constatação, a qualificação, a construção da identidade daquele povo, uma cultura profundamente afetada e marcada pelo pecado. No entanto, esse não era o único problema daquela região. Havia também um outro problema maior ainda, que afetava mais profundamente a igreja que o paganismo social. Porque era um problema que estava na igreja, que se movia no interior da vida da igreja. Como nós veremos aqui, a partir do versículo 10 até o 16, existia lá, naquelas igrejas da ilha de Creta, várias pessoas, não poucas, mas várias pessoas, que viviam no meio do povo de Deus, disseminando um ensino contrário ao Evangelho. E essas pessoas estavam conseguindo afastar famílias inteiras da fé, com o seu ensino enganoso e destrutivo.
Esse ensino, que estava destruindo a fé de muitas famílias cristãs, afastando pessoas do Evangelho, pode ser, resumidamente dito aqui, como um moralismo ascético, um tipo falso de santidade que é fundamentado em restrições dietéticas e culturais. É a abstenção das experiências dietéticas e culturais que define o que é santidade nessa visão pagã de santidade. E também uma perspectiva que se apresenta, inclusive, como um meio de autossalvação. Como é que alguém é salvo? É alguém que é um asceta moralista, alguém que se abstém de toda dieta e de toda experiência cultural, e então, experimentando um nível de santidade tal, nessa perspectiva, merece a sua própria salvação. Era uma proposta, irmãos, que, de fato, era contrária à moralidade de Creta. Então, você tem uma sociedade que é absolutamente imoral, e você tem uma proposta que é altamente moralizada. Mas, ao mesmo tempo, essa proposta altamente moralizada era também uma proposta contrária, não só à imoralidade de Creta, mas contrária também ao Evangelho. Porque o que transforma verdadeiramente uma cultura imoral, irmãos, segundo as Escrituras, não é um moralismo ascético, mas o Evangelho da graça de Deus em Cristo. Assim, aqueles irmãos tinham o desafio, aqueles irmãos de Creta, o desafio de transpor o padrão socialmente estabelecido em sua cultura, mas não deveriam transpô-lo aceitando a proposta do ensino enganoso e destrutivo à fé cristã que estava sendo propagada entre eles. Era um desafio duplo, não era? Não transpor a cultura pagã, a impiedade da sua cultura, mas, ao mesmo tempo, transpô-lo sem aceitar a proposta enganosa que estava permeando a vida daquela igreja, que era esse moralismo ascético, autorredentivo, de autossalvação. E para eles conseguirem, então, transpor esse desafio, era necessário, irmãos, primeiramente, conforme Paulo escreve a Tito, que as igrejas da ilha de Creta tivessem liderança piedosa e também capacitada, bíblica e doutrinariamente, para auxiliar aqueles irmãos na caminhada de experimentarem a graça da vida na presença do Senhor, de conformidade com o Evangelho. Essa liderança seria uma liderança que traria auxílio pastoral àqueles irmãos, para que eles andassem, então, nos caminhos graciosos do Senhor. Auxiliaria aqueles irmãos, então, livrando-os, por um lado, de todo o ensino enganoso e destrutivo à fé cristã, e, por outro, auxiliando aqueles irmãos no conhecimento da sã doutrina cristã, para que eles vivessem, então, piedosamente, de conformidade com o próprio Evangelho. Se, por um lado, então, aqueles irmãos precisavam ser ensinados na sã doutrina, para que eles caminhassem de conformidade com a sã doutrina, por outro lado, aqueles irmãos precisavam ser livrados de todo o ensino enganoso que estava os afastando do verdadeiro Evangelho. Esse pastoreio, então, deveria ter dois aspectos, como nós encontramos também resumido no versículo anterior ao texto lido, no verso 9. Aqueles presbíteros, eles deveriam ser apegados à palavra fiel, que é segundo a doutrina, ou seja, ter uma devoção às Escrituras e ter conhecimento bíblico doutrinário sólido, e isso com o propósito de terem poder para tanto exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Está aí no verso 9. A outra tradução bíblica, Nova Versão Internacional, traduz esse final do verso 9 assim, nos ajuda a entender ele, explicando ele para nós. Para que estes homens, então, sejam capazes, de encorajar outros pela sã doutrina e também capazes de refutar os que se opõem a ela. Em Tito, capítulo 1, versos 10 a 16, nós encontramos a palavra de Deus tratando desse pastoreio que é marcado pela proteção do rebanho de Cristo contra todo ensino destrutivo. E a partir do versículo 1 do capítulo 2 de Tito, então, desse ensino bíblico doutrinário sólido para a condução do rebanho na igreja de Cristo. Era isso que aqueles irmãos precisavam, para que eles pudessem, como auxílio, para que eles pudessem transpor a cultura pagã que os cercava e também não buscarem transpor esse paganismo por meio de um ensino herético, enganoso e destrutivo, contrário ao Evangelho.
É verdade que alguém, sinceramente, pode insistir em perguntar: o que o combate aos falsos ensinos e as exortações para os crentes andarem de conformidade com a sã doutrina tem a ver com a minha vida, com as minhas lutas, com as minhas tristezas, com os meus sofrimentos, com as minhas aflições? Como isso pode me ajudar na minha caminhada cristã? Como? Como a liderança ter que me exortar quanto ao reto ensino e também combater os falsos ensinos? O que isso tem a ver com o sofrimento que eu experimento hoje, com o abatimento da minha alma, com os enfrentamentos que assolam o meu coração, com os dramas que marcam a minha vida, com os problemas que frequentam o meu lar, com as tristezas que eu experimento todos os dias? Essa resposta pode ser dada, sim, irmãos. E ela pode ser dada em dois aspectos. Uma é por causa do efeito significativo do falso ensino para a nossa vida. Alguém que está sofrendo, quando ele é ensinado com um ensino enganoso, instruído com um ensino enganoso, e ele tenta aplicar esse ensino enganoso, ele não vai experimentar triunfo no sofrimento. Ele vai se enterrar mais em sofrimento porque ele estará buscando um caminho que é contrário ao caminho da graça, do Evangelho. Também nós não devemos ignorar que há um efeito substancial da sã doutrina para a nossa fé. Alguém que no meio das suas aflições, mais uma vez, só para usar o exemplo, no meio da sua tristeza, encontra em seu coração um assentimento, uma compreensão e uma firmeza no seu coração da graça bendita de Deus em seu favor, do amor redentor de Cristo, deste inseparável amor do nosso Redentor por nós, da esperança gloriosa da vida eterna e de todas as infindáveis bênçãos graciosas que Cristo nos deu por intermédio da sua obra redentora. Isso, então, encontrando lugar no nosso coração, é poderoso para dissipar tristezas. Portanto, irmãos, a primeira maneira de responder o que é que a liderança se preocupar com falsos ensinos e a liderança nos exortar por ensino correto tem a ver com o meu sofrimento, luta, tristeza, aflição que me assola hoje, a primeira resposta para isso é que falso ensino e sã doutrina afetam profundamente a nossa vida, marcam a nossa história e definem o rumo como nós lidamos com os sofrimentos que nos cercam. O salmista Davi, no Salmo 19, 7, 8, ele diz assim: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O temor do Senhor, o mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. É isso que a sã doutrina faz. É isso que o ensino verdadeiro da palavra de Deus faz ao coração dos filhos do Senhor. Portanto, ensino enganoso e sã doutrina igualmente afetam-nos de tal maneira que nós precisamos ser livrados de um e influenciados por outro. A outra resposta que podemos dar a essa pergunta, o que é que o embate, a luta e o papel pastoral da liderança cristã, combatendo os falsos ensinos e exortando a igreja pelo reto caminho, tem a ver com a minha luta, com o meu sofrimento? A segunda resposta para isso é que nós também vivemos em uma cultura profundamente marcada pelo pecado, como viviam os cretenses. E como crentes em Cristo que nós somos, irmãos, nós devemos transpor os padrões sociais desse mundo perverso, a fim de andarmos nos caminhos da vida na presença do Senhor. No entanto, nós precisamos sempre tomar o cuidado, porque estamos sujeitos a falsas propostas de devoção a Deus, que aparentemente nos auxiliam, mas que são contrárias ao Evangelho. Talvez a maioria, se não todos nós aqui, talvez a maioria de nós consiga descrever o quão foi difícil tentar enfrentar um determinado aspecto da realidade, uma luta, uma dificuldade, uma tentação, influenciado por um ensino contrário do Evangelho. E também como foi abençoador um dia poder ter entendido qual é a resposta verdadeira que o Evangelho traz para aquilo e como é que nós devemos enfrentar isso à luz da graça do Evangelho. Todos nós estamos sujeitos a ser influenciados por falsas propostas de devoção, que parecem ser atrativas, mas que são contrárias ao Evangelho, como estava acontecendo lá em Creta. Nós precisamos também, irmãos, ser ensinados através da sã doutrina
a fim de que nós experimentemos então a vida verdadeira no caminho do Senhor. É por isso que nós precisamos de homens habilitados biblicamente para nos auxiliar nessa caminhada, combatendo todo engano destrutivo e nos auxiliando com a verdade do Evangelho. Uma ilustração bíblica que nos ajuda a entender isso com muita clareza é a respeito dos pastores de ovelhas do mundo bíblico, do mundo antigo. Mudou muito a maneira de se cuidar de ovelhas, mas no mundo antigo, o pastor tinha a função dupla, basicamente a função dupla, de proteger as ovelhas dos predadores enquanto as levava, as pastoreava em campo aberto, proteger dos predadores e, ao mesmo tempo, conduzir as ovelhas para onde havia pastagem e água. Desta maneira, sendo as ovelhas protegidas dos predadores e sendo elas nutridas com tudo que era necessário para a sua vida, elas teriam condições próprias, adequadas, para crescerem saudáveis, sendo ao mesmo tempo protegida desses devoradores vorazes. Nós somos ovelhas do Senhor e nós precisamos de exatamente isso, irmãos, sermos protegidos dos predadores e sermos levados às águas tranquilas e aos pastos verdejantes, como nós lemos no Salmo 23. E o instrumento que o Senhor usa para fazer isso na vida da igreja é uma liderança bíblica estabelecida por Ele para o auxílio na nossa caminhada. Portanto, nós não estamos falando meramente de liderança, nós estamos falando daquilo que é fundamental para que nós triunfemos em meio aos sofrimentos e aflições que cercam a nossa vida. Essa passagem aqui trata da necessidade essa passagem lida de Tito, versos 1, 10 a 16, trata apenas da necessidade de sermos livrados dos ensinos enganosos que são potencialmente perigosos para a nossa fé. E a partir do capítulo 2, então, como eu disse, tratará desse aspecto nutritivo, positivo para a nossa fé, nos instruindo como andar. Hoje, particularmente, nós vamos nos dedicar a esta parte do texto, a esse aspecto pastoral que nós precisamos para a nossa vida, que é ter instrumentos graciosos do Senhor que nos auxiliam a sermos livrados de tudo aquilo que é enganoso e destrutivo para a nossa vida. Nós vamos ver esse texto, primeiro esclarecendo o que essa passagem significa, e depois fazendo, então, aplicações que são importantes para a nossa jornada. Nós vemos no versículo 10 que a primeira coisa que Paulo faz aqui para auxiliar os presbíteros é identificar a presença dos falsos mestres, ajudar os presbíteros a identificarem a presença dos falsos mestres, é descrever como eles eram. Então, ele apresenta aqui a identidade maligna desses falsos mestres. Está aí no verso 10. Primeiro, ele diz que existem muitos, não poucos, mas muitos. Muitos que são insubordinados. A primeira coisa que Paulo mostra deles é a postura rebelde que eles têm. Aqueles falsos mestres, então, eram insubordinados ou insubmissos, e, evidentemente, porque se não fossem, eles jamais rejeitariam o ensino da sã doutrina, e eles jamais seriam rebeldes às autoridades constituídas na Igreja de Cristo. Então, a postura deles é uma postura rebelde. A segunda marca que carrega eles é que eles são homens de conversa fiada. Eles são falastrões, eles falam coisas sem sentido. A nossa versão revista atualizada, que é uma tradução mais polida e também mais antiga, usa uma expressão em comum que, para nós hoje, é bastante elaborada, né? Eles são chamados de pauradores frívolos. Eu tenho certeza que você não escreve isso no dia a dia, né? Mas essa expressão significa nada mais, nada menos de que eles são papudos ou falastrões. Eles falam coisas e falam bastante, mas o que eles falam são vazio da verdade e são palavras levianas e inúteis para a fé cristã. Também Paulo, apresentando então quem eles são, para que a liderança pudesse auxiliar os crentes a não deixarem esse engano encontrar lugar na vida do povo de Deus, é que eles eram motivados por engano. Eles tinham motivações enganosas. Eles eram impostores, enganadores. Pessoas que faziam o que faziam com o propósito de enganar os outros. Como veremos, por motivos gananciosos, a fim de tirar proveito e interesse das pessoas. E eles também pertenciam a um grupo principal,
aqui nos diz que eles pertenciam ao grupo dos da circuncisão, uma expressão comum em Paulo para referir-se aos judeus que defendiam que a salvação era a fé em Cristo, mais a obediência à lei. Esse grupo era bastante danoso à fé cristã, irmãos, porque eles eram legalistas, eles eram apegados a uma espiritualidade que era externalista, moralista mesmo. Eles eram apegados a uma visão de uma aparência externa de santidade e eram também cheios de presunção por terem essa espiritualidade aparente com a qual, inclusive, eles julgavam merecedores de salvação. Eles eram os mesmos escribas e fariseus hipócritas condenados por Jesus em Mateus 23. E eram aqueles que estavam intoxicando o coração dos irmãos da Galácia, a ponto de Paulo ter que repreender aquela igreja, chamando os irmãos de Gálatas insensatos por darem ouvidos a ensinos destrutivos. É importante entendermos, irmãos, que falso ensino não é algo abstrato, como se o falso ensino fosse um ente com vida própria. Ao contrário, o falso ensino é resultado da ação de falsos mestres, da existência de pessoas que defendem e propagam esse falso ensino. Não existe uma ideia sem aquele que a propaga, a sustenta, a altera, a ajusta e a defende. Então, falar de falso ensino é necessariamente ter que entender qual é a fonte desse falso ensino. Quem é que os ensina? E esses são os falsos mestres. E o que Paulo faz aqui, então, em princípio, é mostrar como eles eram. A outra questão que Paulo apresenta aqui no verso 11, início do verso 11, é que aqueles líderes da igreja de Cristo tinham o dever de fazer aqueles falsos mestres que estavam destruindo a fé daqueles irmãos. Era necessário que eles tinham o dever de fazê-los calar. Esse texto não nos diz como é que eles deveriam ser silenciados. O fato é que essa era uma necessidade, uma postura que a liderança da igreja não podia se furtar. Aqueles insubordinados, pauradores frívolos, deveriam ser silenciados. Argumenta-se, irmãos, que essas ações mais enérgicas da liderança com os falsos mestres, aqui, elencada no início do verso 11, seria uma atitude incompatível com o amor ao próximo, até mesmo com o amor ao inimigo e com a tolerância cristã. Pois deveria-se, é o que se advoga, amar, tolerar, orar e esperar no Senhor pela mudança deles. Então, é uma questão que pode ser sincera, esse argumento pode ser sincero, uma postura tão enérgica com esses homens, que, como veremos, a liderança, inclusive, deveria dar oportunidade para eles se arrependerem e voltarem à sã doutrina. Então, se o Evangelho nos chama a amar o próximo, amar até os inimigos e ter tolerância cristã, como é que uma postura enérgica dessa pode ser compatível com esse Evangelho? O problema é que esse argumento, irmãos, não leva em conta que esses falsos mestres estavam sendo destrutivos da fé de famílias inteiras. Eram mesmo como lobos que estavam devorando o rebanho. Esse argumento também não leva em conta que as ovelhas do Senhor precisam ser amadas, tratadas com misericórdia e protegidas de todo engano e ataque destrutivo. Se você fosse um pastor de ovelhas e responsável, então, por cuidar daquele rebanho, e um lobo viesse, você não teria compaixão do lobo, você protegeria as suas ovelhas. Portanto, é verdade que o Senhor Jesus nos chama a amar o próximo, orar pelos nossos inimigos, mas o ponto aqui é que as ovelhas do Senhor estavam debaixo da destruição desses falsos homens, por isso que era necessário fazê-los calar e pararem de ensinar os enganos que estavam ensinando ali naquelas igrejas. Outro argumento também que se usa contra essa exigência é que nós deveríamos respeitar a liberdade de opinião, a liberdade de expressão, que nós deveríamos respeitar a opinião de todas as pessoas na igreja, uma vez que os crentes sabem discernir. Então, nós devemos ouvir todas as coisas, reter o que é bom, nos abstermos do mal. Então, deixe que qualquer ensino seja propagado, porque os crentes sabem discerni-lo. Esse é um outro argumento que se usa para não ser tão combativo aos falsos mestres. O problema, irmãos, é que esse argumento ignora que crentes adquirem maturidade com o tempo. Que ovelhas recém-nascidas
não correm como ovelhas grandes. Isso é provado aqui pelo próprio texto, porque esses falsos mestres, eles estavam tendo êxito. Casas inteiras estavam sendo seduzidas e pervertidas por esse falso ensino. Não era só uma questão de ideia, era de pessoas que haviam professado a fé cristã, andado com o Senhor, e porque foram seduzidas por falsos ensinos que estavam sendo comunicados no contexto da igreja, eles abandonaram a fé em Cristo. Então não se trata de um debate de ideias, trata-se da ruína da vida espiritual de pessoas que são imaturas na fé, a qual a liderança deve proteger. A liderança daquelas igrejas em Creta não tinha poder para silenciar o mundo, seus poetas, profetas, seus oradores, nos seus próprios púlpitos, do mundo. Mas tinha responsabilidade, irmãos, de não permitir que na igreja de Cristo fosse ensinado nada que fosse contrário ao Evangelho. É só o ensino verdadeiro do Evangelho que deveria marcar o ensino daquelas igrejas, fazendo isso por obediência a Cristo e por amor às ovelhas de Cristo. Por isso que os ouvidos dos crentes de Creta, então, deveriam ser protegidos desse ensino destrutivo desses falsos mestres, os quais deveriam ser calados por aquelas lideranças. A outra questão que esse texto nos ensina é aquilo que eu já mencionei, que a liderança tem que se atentar para o impacto da atuação destrutiva dos falsos ensinos na vida da igreja e a sua motivação perversa. Diz aí o final do verso 11, eles andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem e fazendo isso por torpe ganância. A razão, então, por que eles deveriam ser silenciados é porque eles estavam tendo êxito no projeto destrutivo deles, estavam destruindo a fé de muitos crentes. Quando Paulo escreve a Timóteo, ele faz um alerta muito semelhante lá em 2 Timóteo 2, 17 e 18. Lá havia homens desviados da verdade, cuja linguagem era corrosiva como câncer, e eles estavam conseguindo perverter a fé de alguns. Estavam levando os crentes, então, a se afastar do Evangelho. E eles faziam isso, como diz aqui Tito, ensinando o que não deviam, ensinando o que era imprópria a fé cristã. Eles faziam isso, então, por motivações gananciosas, meramente por interesse de lucro pessoal, capitalizando sobre a fé das pessoas frágeis espiritualmente. Por isso que tinham que ser calados. Outra questão que Paulo apresenta a respeito deles é que até os próprios pagãos denunciam esta imoralidade e este padrão de vida terrível, que inclusive os falsos mestres que ostentam moralidade, mas no fundo são homens malignos. O Paulo está citando aqui um poeta, filósofo, místico e vidente, então por isso que Paulo chama ele de profeta. Ele era até mesmo conhecido como operador de milagres. O nome dele é Epimênides de Creta, como muitos estudiosos sugerem. Então Paulo está fazendo uma citação de um pagão aqui para mostrar que até os pagãos tinham consciência dessa condição terrível que estava sendo experimentada ali na vida daquelas igrejas. Parmênides era uma figura notória. Ele nasceu no século VI a.C., e ele realmente se tornou uma figura notória. E até ele, como um cretense, tinha condições de denunciar o quadro trágico daquela realidade de Creta. Por isso que nós encontramos aí o texto dizendo que até mesmo um dos seus próprios profetas disse: cretenses sempre mentirosos, feras malignas ou terríveis e glutões preguiçosos. Ao citar essa condenação, então, aos cretenses, vindo de um próprio cretense respeitado por eles, e a afirmação de Paulo de que esse testemunho era verdadeiro, Paulo, então, apresenta o real quadro daquela sociedade dramático. Uma cultura marcada pela aceitação de vícios sociais grotescos, como mentira, malignidade, glutonaria e preguiça. Era esse ambiente, irmãos, que os crentes viviam. E era perigo dessa natureza que afetava aqueles irmãos. Exigindo, então, daquela liderança uma diligência para transpor os vícios culturais pelo poder do Evangelho, conduzindo, então, o rebanho de Cristo para o caminho verdadeiro da piedade, conforme as Escrituras
e protegendo então aqueles irmãos de tentarem transpor esses vícios imorais por meio de falsos ensinos propagados por líderes destrutivos que estavam influenciando a igreja de Cristo. Paulo ainda ensina no verso 13, final do verso 13, verso 14, que os líderes da igreja precisavam repreendê-los na expectativa de vê-los se arrependendo e terem então uma fé saudável. É isso que nós lemos nos versos 13 e 14. Portanto, é assim que começa: repreenda-o severamente, ou rigorosamente, ou duramente, para que eles sejam sadios na fé e não se ocupem de fábulas judaicas e mandamentos de homens que são desviados ou que rejeitam a verdade. Uma vez que eles estavam então causando destruição na igreja de Cristo, levando os crentes a se afastarem do caminho do Senhor, eles deveriam ser silenciados, como nós já vimos. Mas agora, mais do que isso, eles deveriam ser repreendidos severamente, na esperança de que se arrependessem e voltassem para o caminho da fé saudável, que é conforme a doutrina saudável. Nós não temos muitos detalhes aqui como essa repreensão severa deveria ser aplicada, mas há 3 questões que são bastante claras nesse texto a respeito do tratamento disciplinar dos falsos mestres por parte da liderança da igreja de Cristo. Eles deveriam ser repreendidos. Essa palavra aqui tem o sentido de mostrar às pessoas o seu pecado e chamá-los ao arrependimento. Eles deveriam, então, ser confrontados, repreendidos com vistas ao arrependimento. Em 1 Timóteo 5,20, essa repreensão, inclusive, deveria ser pública para os que viviam no pecado. Quanto aos que vivem no pecado, diz Paulo a 1 Timóteo 5,20, repreenda-os na presença de todos, para que os demais também temam. Aqueles líderes de Creta, então, irmãos, não tinham o direito, não deveriam meramente ter paciência com aquelas pessoas que estavam causando destruição na igreja, ficando esperando pacientemente acontecer algo, ou somente orar por aqueles que estavam propagando falsos ensinos, enquanto eles seguiam arruinando a vida da igreja. Eles deveriam ser repreendidos, confrontados em seus pecados que estavam causando ruína para o povo de Deus. Eles deveriam ser também repreendidos severamente. Pode parecer estranho, especialmente diante do que eu já disse, de uma visão que é demasiadamente compassiva, né, para com aqueles que causam destruição na igreja de Cristo. Mas se você estivesse pastoreando um rebanho, você não iria enfrentar um lobo com graveto. Não iria. Você precisaria de um instrumento adequado para combatê-lo na sua violência. É exatamente isso que Paulo está dizendo aqui. Eles são ferozes, violentos e destrutivos. Com eles precisa ser usado o instrumento adequado para os fazer parar e para os repreender com vistas à transformação e ao abandono dos caminhos que eles adotaram seguir. Isso aqui, irmão, se trata da proporcionalidade da disciplina. São pessoas insubordinadas, que falam demais e ensinam o que não devem. São pessoas enganadoras, por motivações gananciosas, e elas estavam desviando os crentes dos caminhos do Senhor. Eles precisavam ser repreendidos na proporcionalidade da dureza e da crueldade, da dureza dos seus corações e da crueldade do que estavam fazendo contra os santos do Senhor. Eles deveriam ser repreendidos visando trazê-los à fé cristã saudável. A motivação da liderança deveria ser, por um lado, a proteção do rebanho dos falsos ensinos, mas ainda com alguma esperança de que, se após a repreensão houvesse arrependimento, isso seria um grande êxito, tirando o irmão das trevas e trazendo para a sã doutrina, tirando da enfermidade espiritual que enfrentavam aqueles falsos mestres e trazendo-os à fé saudável. De fato, irmãos, toda disciplina ao pecador deve ser dada visando o arrependimento e a mudança. Até mesmo no caso grave desses falsos mestres. A porta do evangelho estaria aberta a eles, caso se arrependessem, mediante o arrependimento severo. O apóstolo Paulo não diz que, por haver esperança então para eles, a liderança deveria deixá-los tranquilos nos seus caminhos destrutivos para a igreja. Antes, uma severa disciplina deveria ser aplicada, mas visando para que eles não apenas se calassem e parassem de arruinar a vida da igreja, mas que, confrontados então, eles pudessem ser disciplinados e levados ao arrependimento para que se tornassem sadios na fé, caso se arrependessem, evidentemente. Fossem curados, então, da sua doença e passassem a viver piedosamente de conformidade com a sã doutrina do Evangelho. Paulo, então, explica que,
Como é que é essa fé saudável? Aqui, então, envolvendo o abandono da devoção a questões malignas e destrutivas da fé cristã, no verso 14. Eles deveriam abandonar a devoção, é esta a ideia. Uma outra tradução para não se ocupem aí no verso 14, no início do verso 14, é que não se devotem. Porque a dedicação àqueles falsos mestres, às fábulas judaicas e aos mandamentos de homens desviados da verdade, era uma verdadeira devoção obstinada, uma fascinação obcecada. Eles deveriam, então, abandonar a devoção às fábulas judaicas. Arrependidos, então, retornados à fé saudável, eles abandonariam essa devoção a essas conhecidas mitos, fábulas ou lendas judaicas, que eram, em termos geral, irmãos, histórias extra-bíblicas de personagens do Antigo Testamento, cheias de invenções, com o propósito, inclusive, de dar autoridade para o ensino judaizante antibíblico deles. Eles pegavam grandes personagens e eles criavam novas histórias com esses personagens e tratavam, e então são conhecidos como fábulas, Abraão, Moisés, os profetas, grandes homens de Deus, e eles então pegavam esses personagens, criavam fábulas, mitos ou lendas, e faziam isso com o propósito de incluir ali a defesa de um ensino enganoso que professavam para dar autoridade por causa da figura notória que eram esses homens. É nesse sentido que Paulo está dizendo para eles abandonar essa obstinação a este ensino que não é da Bíblia, é invenção humana, é mito judaizante. Outra coisa que eles deveriam abandonar era toda devoção aos mandamentos de homens desviados da verdade. Eles deveriam, então, abandonar o ascetismo judaizante, que era altamente restritivo, como eu já disse, e que estabelecia uma espiritualidade em termos de moralidade externalista e também redentiva, ou seja, por meio de um alto grau de moralidade externa, eu mereço a minha salvação, por causa da pureza que eu experimento. Eles eram devotos a esses mandamentos de homens que eram formulados por aqueles que haviam dado as costas para a verdade, eram desviados da verdade, homens que rejeitavam a verdade. Ainda esses falsos mestres, versos 15 e 16, eram devotos ao moralismo porque eles eram corrompidos e porque faltava a eles fé. É interessante isso, irmãos, porque os falsos mestres arrogavam para si um alto grau de pureza e uma fé mais elevada que todos os outros. Esse era o estandarte deles, a defesa deles. Nós somos mais puros e a nossa fé é mais elevada. Só que Paulo vai dizer que é absolutamente o contrário. Eles eram puristas, nesse sentido externalista de pureza, apegado à purificação só meramente externa, dieta, contato com dieta e cultural, exatamente porque eles eram contaminados do coração deles. Eles eram tão avessos a qualquer coisa, porque o problema da impureza deles estava no coração deles, e então eles pensavam que por isso eles tinham que ficar como puristas. Olha só o que Paulo vai dizer no verso 15, e é nesse sentido que a gente entende esse versículo. Tudo é puro para os puros, ou todas as coisas são puras para os puros, mas para os impuros e descrentes nada é puro. Porque tanto a mente quanto a consciência deles estão impuras ou corrompidas. Ou seja, a razão segundo as Escrituras por esse purismo deles, é que tanto a mente como a consciência deles era impura, era corrompida, e também porque faltava fé para eles. Consequentemente, eles não enxergavam outra coisa no mundo, senão impureza e corrupção, nada mais. Esse, de fato, foi um golpe bíblico, irmãos, contra esses moralistas, como eu disse, que arrogavam para si um alto grau de fé e de pureza. Eles estavam bastante equivocados. Eram, na verdade, homens impuros e sem fé. Eram homens incrédulos. O moralismo legalista, o ascetismo, não é pureza e nem é fé. Exatamente o contrário. É incredulidade e resultado de um coração tão maculado, tão manchado, tão impuro, que qualquer coisa que se toca na concepção dele é impureza, quando na verdade essa pureza já está lastrada no coração. Paulo trata dessa questão em Éfeso, irmãos, quando diz assim, lá em 1 Timóteo 4, 1 a 5, nos últimos dias, então, muitos apostatarão da fé, obedecendo, então, a espíritos enganadores, ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentira e que têm cauterizado a própria consciência, que proíbem casamento
e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Pois tudo o que Deus criou é bom e recebido com ação de graças, nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Tratando dessa questão dietética, por exemplo, Paulo em Romanos 14 insiste nisso. Eu sei, estou persuadido no Senhor, de que nenhuma coisa em si mesma é impura, salvo para aquele que assim a considera, para esse é impura. Então exorta os irmãos a não se perturbarem por causa de comida ou bebida, lá no versículo 17 de Romanos 14. Exatamente porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. A fé daqueles falsos mestres, então, irmãos, era uma fé doentia. Era meramente uma profissão externa de fé, conforme Tito 1,16 nos diz. Eles professam conhecer a Deus, entretanto negam por suas obras. Aqueles falsos mestres, então, moralistas, eram cegos. E isso deveria chamar a atenção daquela liderança, para que eles pensassem que conhecia a Deus e andavam na verdade, quando na verdade não acontecia isso. O que acontecia com eles era que eles rejeitavam a única confiança que deveriam ter em Cristo, rejeitando a própria graça de Deus, por causa da corrupção do seu coração. Eles pensavam ser puros, mas eles eram cerimonialmente impuros. Toda essa linguagem aqui do verso 16 tem a ver com o contexto da pureza cerimonial do Antigo Testamento, que esses moralistas conheciam bem, mas não entendiam o seu valor espiritual. Eles não eram puros como pensavam, na verdade, eles eram abomináveis. Eram desobedientes, contumazes, obstinados, e, portanto, eram completamente desqualificados para a obra do Senhor. É o que lemos no final do verso 16. Eles são, então, abomináveis, desobedientes, reprovados ou desqualificados para toda a boa obra. Essa era a real condição deles, uma condição doentia, da qual eles deveriam ser libertados pelo exercício da repreensão da liderança de Creta, para que eles, então, se arrependidos, experimentassem a cura dessa fé doentia por meio do caminho da verdade do Evangelho. De todo modo, se isso não acontecesse, eles deveriam ser silenciados e deveriam, então, deixar de atuar na Igreja de Cristo para a proteção do rebanho que eles estavam tentando destruir. Essa era a tarefa desafiadora daquela liderança, irmãos, no pastoreio do rebanho de Cristo, para a proteção do povo de Deus contra todo ataque destrutivo às ovelhas de Cristo. A gente pode aplicar isso para a nossa vida, encerrarmos. Quanto à liderança, essa é uma tarefa difícil. Difícil porque falso ensino não é abstrato. Há uma fonte. É verdade que nós combatemos falsos ensinos, mas estes estão apegados àqueles que os propagam. É difícil, é uma tarefa difícil, mas necessária. A liderança não pode negligenciar a sua responsabilidade de proteção com o rebanho de Deus, livrando-os das garras dos que podem causar ruína para os crentes, destruir a fé deles, levá-los ao afastamento dos caminhos do Senhor. Essa liderança, para que seja capaz de fazer isso, então, precisa mesmo ser habilitada com um conhecimento bíblico e doutrinário sólido, para que possa perceber esses enganos, a fonte da propagação deles, ter habilidade para refutar os falsos ensinos, libertando a igreja, então, da influência negativa das heresias destrutivas. A liderança da Igreja de Cristo precisa também tomar muito cuidado ou dar especial atenção às ovelhas mais frágeis, aos crentes novos, àqueles que estão ainda sem um conhecimento bíblico mais amplo para compreender e discernir todo o engano, para que não sejam enredados, e uma vez enredados, afastados dos caminhos do Senhor, pelo enredo que esses falsos mestres fazem com o povo de Deus. Dificilmente o falso mestre vai atacar alguém forte na fé, ou que tem profundo conhecimento doutrinário. Sempre a sua atuação é para destruir aqueles que são mais frágeis. Isso requer maior atenção nossa.
A liderança da Igreja de Cristo, irmãos, deve estar preparada para enfrentar uma situação semelhante em Creta, exortando e corrigindo qualquer um que propague falsos ensinos. Aqueles que ensinam que não convém essa doutrina. Isso tem a ver com a liderança atual, mas tem a ver também com aqueles que almejam um presbiterato. Nós estamos em fase de eleição. Aqueles que almejam um presbiterato, esses devem entender que é isso que o Senhor os chama para fazer. Faz parte do seu ministério de presbítero, pastorear o rebanho de Deus, incluindo proteger esse rebanho dos falsos ensinos destrutivos. Quanto a todo o rebanho de Cristo, irmãos, nós precisamos entender que vivemos em uma cultura profundamente marcada pelo pecado. Estamos na nossa própria Creta. Ser santo no mundo é um grande desafio, tanto para compreendermos como exatamente essa santidade é experimentada de maneira concreta no trabalho, no estudo, na família, no dinheiro, na cultura, em tudo mais, isso é um desafio, quanto efetivamente praticá-la, mesmo tendo já compreendido contra as nossas próprias inclinações pecaminosas e o poder de influência que o mundo ainda exerce sobre nós. E diante desse desafio, nós precisamos entender o que realmente é santidade. E ao tentar entender o que é santidade, nós corremos o risco de aceitar uma falsa proposta de santidade que vem dos falsos mestres. Às vezes, irmãos, são pessoas que fazem isso sinceramente. Elas aceitam ensinos enganosos, mas a motivação do coração delas é a santidade verdadeira. Paulo mesmo, se referindo aos judeus, diz isso lá em Romanos 10:2-3. Eles têm, eu dou testemunho de que eles têm zelo por Deus. O desejo é ser zeloso. No entanto, diz Paulo, é um zelo sem entendimento. E aí, então, o verso 3 continua, portanto, conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitam ao que vem de Deus. Eles têm desejo de ser santos, de ser zelosos diante de Deus, mas eles aceitam os caminhos enganosos para a condução dessa santidade. Estão sinceros, mas sinceramente iludidos por uma proposta enganosa. Precisamos tomar cuidado. Trocar o evangelho, irmãos, por propostas que são aparentemente adequadas contra a pecaminosidade do mundo, como o ascetismo se propõe ser, o moralismo, o legalismo, é danoso à nossa fé. Não é atrativo. Isso é atrativo, mas é danoso. Os falsos mestres são hábeis em fazer-nos pensar que o que eles estão propondo confere com o Evangelho, porque carrega uma linguagem evangélica, tem similaridade com o Evangelho, busca provar isso pelo Evangelho, distorcendo o Evangelho, mas não é o Evangelho. Portanto, nós precisamos, cada um de nós, verificar se a nossa postura cristã está alinhada com o Evangelho ou com outro caminho, que no fim será enganoso e oposto a Cristo. Isso é a responsabilidade de cada um de nós. Nós também corremos o risco, irmãos, de ser influenciados por falsos ensinos que nos afastam do Evangelho por fim. Andar nos trilhos do moralismo legalista, como estava acontecendo ali em Creta, por exemplo, conduz, por fim, à rejeição do próprio Evangelho da graça de Deus. Esse é um perigo. Casas inteiras estavam sendo pervertidas por falsos ensinos. Nós precisamos avaliar seriamente, cada um de nós, quem tem sido influência para a nossa formação teológica, quem tem nos evangelizado e onde nós temos buscado o conhecimento da verdade das Escrituras. Entendam, irmãos, ou entendamos, ninguém compreende as Escrituras por si mesmo. Ninguém. Porque toda a nossa leitura das Escrituras é influenciada por aquilo que conhecemos. A questão não é se nós vamos entender as Escrituras por si mesmas, porque nós não vamos. A questão é se a influência nossa é boa ou má teologia, porque não tem como não ser. Quem tem te ajudado a desenvolver a sua teologia? Quem tem? E este tem te dado uma teologia que confere com a sã doutrina, conforme as Escrituras? Outra questão, quais são as fontes de informação que nutrem o nosso coração? Ampliando agora um pouco a questão, irmãos, nós temos nos alimentado
Nessa era tão midiática, né, e tecnologicamente comunicativa, muita coisa tem alimentado o nosso coração. O que tem nos influenciado? Os podcasts, as séries do YouTube, de ideias do YouTube, as séries do Netflix, os posts do Instagram. O que tem nos influenciado? O que nós temos lido, ouvido? E o quanto isso é contrário ao Evangelho? Porque todas estas coisas são influências que marcam, definem, regulam e dirigem a nossa conduta. Não pense que um simples post de Instagram ou uma simples opinião emitida num vídeo de YouTube não está formando a sua opinião teológica, porque está. No fim das contas, toda ideia passa pelo crivo da verificação da teologia, de conformidade com as Escrituras, se é boa ou se é má. Não tem uma terceira opção. Portanto, o que é que tem definido, consumido o nosso coração, do que nós temos nos nutrido dioturnamente, que passamos agora o tempo todo com fone de ouvido, não é isso? Eu não estou dizendo que cada um de vocês individualmente, mas estou dizendo que isso é tão comum, porque há tanto atrativo, do que é que nós temos nos alimentado. Tomemos cuidado, porque aquilo que nos alimenta nos define. Se não for a verdade, e essa verdade não for de conformidade com o Evangelho, nós estamos sendo contaminados, afetados e dirigidos por teologia destrutiva. Ainda que isso venha em nome de saúde, política, cultura ou qualquer outra coisa, porque por trás disso está um crivo último, que é a verdade do Evangelho ou o engano. E por fim, nós precisamos, irmãos, de auxílio pastoral. Nós não estamos sozinhos. Nós precisamos desse instrumento gracioso que Deus deixou para a sua igreja. Homens vocacionados para o exercício da liderança da Igreja de Cristo, para nos auxiliar na nossa luta pastoral, na nossa luta enquanto caminhamos nesse mundo. Nós precisamos de auxílio que nos ajude a discernir todo engano que prejudica a nossa fé. Nós precisamos de auxílio para sermos instruídos na verdade. Nós precisamos daquilo que Deus deixou para a sua igreja. A escolha de nova liderança, novas lideranças na igreja, não tem a ver com apenas um cargo, tem a ver com quem são aqueles que irão pastorear a nossa vida no próximo tempo, a nossa vida, a nossa família, os nossos irmãos, porque nós precisamos de auxílio para a nossa caminhada. E Deus deixou para a sua igreja pastores, presbíteros, pastores, bispos, guias, homens de Deus, instrumentos graciosos, instrumentos na mão de um Deus gracioso para nos auxiliar. Eu disse que era por fim, mas esqueci de um ponto. Nós precisamos pregar o Evangelho ao mundo. A nossa Creta precisa não de moralismo, mas do Evangelho, porque só o Evangelho transformará a nossa cultura. Aos nossos entes queridos, vizinhos, amigos, colegas de trabalho e morais, o que eles precisam não é de moralismo, o que eles precisam é do Evangelho. E nós somos tão hábeis por confundir isso, não somos? Ao invés de ensinar a graça do Evangelho, que redime o pecador, transforma a sua vida, dá esperança da vida eterna, o liberta da escravidão e o faz nova criatura, o Evangelho da graça de Cristo, nós apenas queremos que eles sejam moldados por uma moralidade cristã, sem a redenção que há em Cristo. O que o mundo precisa não é de moralismo ascético, mas do Evangelho da graça de Deus em Cristo. Precisamos pregar o Evangelho ao mundo. Que o Senhor Deus, irmãos, nos ajude, para que, como Zacarias disse, o Deus bendito, que visitou e redimiu o seu povo, e trouxe poderosa salvação para nós, é aquele que liberta dos nossos inimigos, para que possamos experimentar a sua misericórdia, conforme a sua aliança graciosa, e livres então, adorarmos a Deus em santidade e justiça perante Ele, todos os dias. Amém. Vamos orar? Deus, esta é a Tua palavra, obrigado por nos instruir por ela, que o Senhor nos ajude, ó Deus, a experimentar a vida verdadeira na Tua presença, sendo livrados, ó Deus, de todo engano do pecado que nos seduz, toda proposta enganosa, ó Deus, de condução da nossa vida na Tua presença, para que sejamos revestidos, ó Deus, do Teu Santo Espírito, e com as armas espirituais, ó Deus, enfrentemos, ó Deus, as aflições, angústias, tristezas, tentações, oposição do mundo,
Que o Senhor nos ajude, ó Deus. Abra os nossos olhos, dê-nos entendimento da Tua graça e conduz-nos, ó Deus, para experimentarmos uma vida graciosa na Tua presença, em santidade, retidão e justiça para a glória do Senhor. No nome de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém.